Existe um problema na vida das pessoas, né, da maioria das pessoas, que quase ninguém percebe, mas que destrói vidas inteiras, de forma vagarosa, silenciosa. Não é falta de talento, não é falta de vontade, não é falta de oportunidade, não é falta de fé, é algo muito mais simples. E por ser tão simples, é que talvez seja tão ignorado. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. E hoje, naquele projeto de trazer a participação de amigos especiais para o meu canal, hoje eu tenho a honra de receber a professora Denise Ávila Rosa, que vai fazer a leitura de um dos meus poemas. Eu sou muito feliz, muito grato pela vida da professora Denise Ávila Rosa. É uma pessoa extraordinária que faz um trabalho fantástico também aqui no YouTube em prol da cultura, né? Em prol do crescimento da poesia, da literatura e da nossa maravilhosa língua portuguesa. Eu vou deixar o link do canal da professora Denise Ávila Rosa na descrição dos vídeos e também no primeiro comentário aqui fixado, para você conhecer o canal, conhecer o trabalho e conhecer mais, você que não conhece ainda, né? Conhecer mais de perto a professora Denise Ávila Rosa. Uma senhora chamada Constância. Constância é o nome de uma senhora que você vai ter que pegar todos os dias, botá-la nas costas e carregá-la consigo para onde você for. Constância é uma senhora pesada, não tem pernas e nem o mapa da estrada, mas tem o ritmo perfeito que te conduz à realização dos teus projetos. Dos projetos, sem a constância de todos os dias, morrerão na praia, afogados em vaias que se dão aos perdedores. Você deve andar com a constância de todos os dias e, por mais pesada que ela esteja, não tire ela dos teus ombros. O peso da constância será a alegria da chegada. O peso da constância é a consciência aliviada. Quem não carrega constância não vê a aurora dos conquistadores. Martos Silveira. Maravilhoso, muito obrigado, professora Denise Ávila, pela leitura, pela participação e pelo incentivo que sempre você tem dado para o nosso canal, o nosso trabalho, nas redes sociais de modo geral, né? Mas especialmente aqui no YouTube. E muito obrigado pela leitura do poema. E fiquei muito honrado com a sua participação com ele aqui no canal, professora Denise. O assunto do vídeo de hoje aqui no canal é um assunto que, como você já leu no título, ele pode fazer com que você, o assunto em si, pode fazer com que você ache alguma semelhança com o que os coaches apregoam por aí, né? Falam por aí. A gente vive uma fase da moda dos coaches, né? E eu não tenho nada contra e tudo bem, né? Tem alguns que fazem um belo trabalho. Eu acho que todo mundo que contribuir para o mundo ficar um pouco melhor, né? Para melhorar a vida de alguém, de uma pessoa que seja, se a pessoa contribuir para melhorar a vida de alguém, é válido, né? Então não tenho nada contra o trabalho de ninguém. Só faço essa observação para você não confundir a minha intenção com esse vídeo com o trabalho dos coaches, né? Mas é um vídeo
cujo tema é bem curioso, e eu acho que a gente, todo mundo, em todas as fases da vida, sempre tem uma necessidade de uma reflexão sobre esse assunto, né? Que é a questão da ordem, no sentido de organização. E esse assunto me veio à mão quando eu li o livro A Virtude da Ordem, do Francisco José de Almeida. Esse livro aqui não estava na minha lista de leitura para o ano, mas eu acabei tendo a oportunidade de receber ele como uma indicação de uma psicóloga que até tem um canal dela aqui muito bom o canal dela, é a Juliana Galiano. Ela é psicóloga e ela tem um canal muito bonito no YouTube que se chama Leitura Terapêutica, e ela trabalha fazendo esse link entre a psicologia e a literatura, né? Então eu assisti um vídeo da Juliana, me encantei com a forma dela fazer o trabalho dela e acabei gostando da abordagem que ela fez do livro A Virtude da Ordem, do Francisco José de Almeida, que é um autor brasileiro, né? E eu fui ler o livro, né? E não sei se acontece com todo mundo, mas eu estou numa fase, sempre tive essa impressão, né? De que por mais que eu produza, por mais que eu corra, por mais que eu tente fazer as coisas, parece que nunca é o suficiente. Então eu estou numa fase de tentar aperfeiçoar essa minha capacidade produtiva, e eu tenho lido alguns livros, né? Recentemente li o livro A Única Coisa, e não mudou muita coisa para mim, mas como eu vi a indicação do livro A Virtude da Ordem, eu acabei lendo A Virtude da Ordem do Francisco José de Almeida, e que fantástico, me deparei com uma obra incomum, uma obra que tem um texto muito literário, muito belo, muito artístico, um texto muito bem elaborado. É maravilhoso, parece que você está lendo um livro que não é de autoajuda, mas é de autoajuda, né? Mas parece que você está lendo uma obra de arte por possuir um texto tão bem elaborado, tão bem escrito. O que me atraiu muito no livro A Virtude da Ordem foi que o autor, o Francisco José, ele trabalha com o seguinte conceito, de que o tempo ele não é nosso. O tempo é de Deus, é uma dádiva de Deus para nós. E quando você não respeita o tempo, ou quando você não vive de forma organizada, você não está respeitando o tempo. Quando você não respeita o tempo, você não está respeitando, obviamente, a Deus, a quem o tempo pertence. Então, esse é o viés de trabalho desse assunto do autor no livro A Virtude da Ordem. O autor nos apresenta a ideia também de que a desordem ela não é só uma bagunça, mas ela é uma forma de viver. A maioria das pessoas associa a ordem com coisas pequenas, como, por exemplo, mesa arrumada, a agenda organizada, casa limpa. Mas o que o livro A Virtude da Ordem, do Francisco José de Almeida, propõe é muito mais profundo do que isso. Ele mostra que a verdadeira ordem começa dentro, porque antes de organizar as coisas externas, é necessário organizar a vida da gente. E aqui vem uma imagem poderosa. Nós não somos feitos para viver rastejando, mas fomos feitos para voar, segundo o autor do livro. Mas, então, o que acontece quando a gente não consegue voar? Acontece que a gente começa bem, cheio de planos, mas logo se assusta com a altura, com a exigência, com o esforço e volta para o chão. Faz literalmente o voo da galinha, né? Sobe e logo despenca, né? E volta para o chão. Volta para o fácil, para o imediato, para o confortável, para o normal, né? E aos poucos, sem perceber, a vida vai ficando desordenada. A desordem, ela não aparece de uma vez. Ela nasce em pequenas escolhas, quando você deixa para depois, quando improvisa o que deveria planejar, quando troca
o importante pelo urgente, quando começa coisas e não termina, e o resultado é sempre o mesmo, uma vida cheia de movimento, mas vazia de direção. Você até faz muitas coisas, mas parece que não sai do lugar. Você se cansa, mas não constrói. Você ocupa o tempo, mas não organiza a vida. E aqui está o ponto-chave do livro A Virtude da Ordem. Ordem não é fazer tudo. Ordem é colocar cada coisa no seu devido lugar. Nem tudo tem o mesmo valor. Segundo o conceito do autor aqui do livro, nem tudo tem o mesmo valor e a gente precisa tomar consciência disso. Uma vida desordenada é aquela onde isso se perde, onde o lazer passa na frente do dever, onde o conforto vence a responsabilidade, onde o imediato sufoca o essencial, e isso muda tudo, porque quando a ordem interna se perde, tudo o resto começa a desmoronar. A desordem é uma das raízes da fragilidade humana. Pense numa pessoa desorganizada. Ela muda de ideia o tempo todo, não mantém constância, não cumpre prazos, não termina o que começa, e com o tempo ela perde algo muito importante, que é a confiança, tanto dos outros quanto dela mesma. Mas o livro não fica só no problema. Ele aponta um caminho mais concreto e começa com algo simples: a ordem do dia. Planejar, definir o que precisa ser feito, estabelecer uma sequência de coisas a fazer, respeitar o tempo de cada coisa. Parece básico, mas é transformador, porque sem isso você vira refém do momento. Existe uma frase implícita no livro que é forte: quem não organiza o dia, não organiza a vida. E talvez o mais interessante seja isso. A ordem não é uma virtude bonita, ela não chama atenção, não impressiona ninguém, ela é silenciosa, quase invisível, mas é ela que sustenta tudo. O autor até compara a ordem como se fosse a fundação de um prédio. Ela fica escondida, ninguém vê, ninguém elogia, mas quando elas falham, tudo desaba. Sem a ordem, nada se sustenta. E aqui o livro dá um passo além. Ele mostra que a verdadeira ordem não é só eficiência, ela tem um sentido maior. A vida não é só uma sequência de tarefas, ela tem um propósito. E a ordem é o que alinha tudo isso. Sem esse alinhamento, até uma vida aparentemente boa pode estar desordenada. A pessoa trabalha bem, cuida da família, cumpre responsabilidades, mas no fundo está sem direção, sem o eixo que é trazido pela própria ordem. E isso é mais comum do que parece. Talvez o problema não seja que a sua vida pareça estar difícil, mas o problema não é que ela seja difícil. Talvez o problema seja que ela está desorganizada. E a boa notícia é que isso pode mudar, não com grandes revoluções, mas com pequenas decisões hoje. Parar, pensar, definir o que realmente importa e começar a colocar cada coisa no seu devido lugar. Porque, no fim das contas, uma vida não muda quando você faz mais coisas. Ela muda quando você começa a viver com ordem. Eu quero que você comente aqui embaixo se a mensagem desse vídeo foi útil de alguma forma para você, porque para mim a mensagem desse livro foi fantástica. O livro é muito mais rico do que eu pude apresentar aqui. Eu trouxe só a ideia do livro, né? A ideia do livro em si, mas ele é muito mais profundo. Fica a dica de leitura aqui para quem quiser, que esteja precisando dar uma refletida sobre isso, né? Trazer mais ordem, né? E aproveite para fazer a leitura de um belo texto artístico, mas que traz aí uma reflexão sobre essa virtude tão interessante que é a habilidade da gente se organizar e viver uma vida mais digna através da organização, e que isso espelha de dentro para fora. Então, muito obrigado pela sua companhia. O vídeo de hoje é esse
E não se esqueça de deixar o seu comentário, se gostou, se foi útil, se não foi. Também deixar o seu curtir, se inscreva no canal para você receber mais vídeos aqui. Esse ano a gente está com esse projeto de trazer a participação de pessoas especialíssimas, pessoas bacanas, amigos especiais que eu tenho para apresentar poema aqui no canal, e isso enriquece muito esse espaço aqui. Um grande abraço e até o próximo.